Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e vou continuar aqui no meu canal com a série de vídeos sobre gigantes brasileiros vencendo gigantes sul-americanos. E hoje, meus amigos, uma presa muito especial. Com todo respeito aos hermanos, vamos falar de duas vitórias brasileiras em cima do Boca Juniors. Isso mesmo, o time da Bombonera. Tá bom, Fabiano, quem vai vencer o Boca Juniors nesse vídeo? Na verdade, já venceram, né? Eu só tô passando pra cá. O Corinthians na final da Libertadores de 2012, tá recente, muita gente lembra, e o Internacional na semifinal da Copa Sul-Americana de 2008. Um show de Alex, um show de D'Alessandro. Vamos ao vídeo? Em 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima na fase pré-Libertadores. Isso foi um vexame contra o time colombiano e muita gente reclamou, gerou uma crise interna enorme no timão. Fabiano falou que ia falar sobre vitória, sobre título e tá começando de palhaçada. Calma, torcedor! Houve a manutenção do técnico Tite e isso foi importantíssimo para uma guinada na história recente corintiana. Ainda em 2011, o Timão foi campeão brasileiro, vocês não lembram? E em 2012, veio a tão sonhada Libertadores. Sem ter perdido nenhum jogo, o Corinthians chegou à grande decisão contra o Boca Juniors, que já havia vencido 6 Libertadores até então, sendo 4 depois do ano 2000 e 3 no Brasil. Ou seja, em 2000, o Boca foi campeão em cima do Palmeiras no Brasil, em 2003 em cima do Santos também no Brasil, em 2007, por último, em cima do Grêmio com o show do Riquelme. Mas isso parece não ter assustado muito a experiente equipe corintiana. E no primeiro jogo, com a Bombonera lotada e também boa presença da torcida paulista, o Boca fez 1-0. O goleiro Cássio escorregou, o Chicão tentou cortar com a mão, mas não teve jeito. O time argentino abriu o placar. Só que pouco depois, com um giro espetacular, Emerson Sheik encontrou Romarinho numa assistência sensacional e o menino, à época, deu uma linda cavadinha, empatou para o Timão e o jogo foi empatado para São Paulo. Tudo muito tranquilo, pelo menos até ali. 4 de julho de 2012, Pacaembu lotado. Aliás, eu deixo a pergunta, responda aí nos comentários. Torcedor, prefere o Pacaembu ou a Arena Corinthians? Pacaembu com mais de 37 mil pessoas, estádio cheio, aquele clima, e um primeiro tempo meio arrastado, sem muita chance de gol para cá, sem muita chance de gol para lá, até que na segunda etapa surgiu um personagem fundamental quando o Corinthians mais precisava. Emerson Sheik, o carequinha só faltou fazer chover. E após falta cobrada por Alex, o baixinho Jorge Henrique desviou de cabeça, aplicando um recurso sensacional. O meia Danilo, de costas, deu um excelente passe e Emerson Sheik fez 1-0 para o Timão. E aí o Emerson começou a perturbar os zagueiros argentinos, os meio-campistas argentinos, como dizem jogadores atuais. Ele entrou na mente dos adversários. Visivelmente despreparado psicologicamente, o experiente zagueiro Schiavi errou um passe muito simples ali de 2-3 metros. Sheik interceptou a jogada, arrancou com a bola, saiu na cara do goleiro e fez o segundo para o Timão. Corinthians 2, Boca Juniors 0. Mas não ficou por aí. O Emerson mordeu o jogador argentino, cuspiu, falou, reclamou, xingou, foi até expulso. E hoje em dia ele fala em algumas entrevistas que a mordida no número 6, Caruso, e eu não tô falando do Fernando Caruso, o ator da Globo. Aliás, Fernando Caruso que fez o Zito, rapaz, no filme do Pelé, que eu também participei, eu fiz o Djalma Santos, não tá acreditando não? Então vê aí, Pelé, o nascimento de uma lenda, quase que eu esqueço o nome do filme que eu participei. Mas isso é uma outra história. Sheik brincou e ele diz que a mordida no número 6, Caruso, foi melhor do que os 2 gols que ele fez na final. É muito louco esse careca. Corinthians 2-0, campeão da Libertadores, invicto em cima do super rival Boca Juniors. Curiosidades corintianas. O goleiro Cássio, hoje um dos maiores da história do Corinthians, era reserva no início da campanha da Libertadores em 2012. O número 1 era o goleiro Júlio César, que após falhar contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, culminando na eliminação do Timão nas oitavas de final, foi barrado pelo técnico Tite.
E aí o Cássio entrou, ganhou a posição e foi fazendo excelentes jogos, culminou com um título da Libertadores e também no final do ano com o título mundial, onde Cássio agarrou demais contra aquele Chelsea do Drogba. Uma das defesas mais comemoradas da história do Corinthians se dá nas quartas de final de 2012 da Libertadores, quando o Vasco empatava com o Timão no Pacaembu e Diego Souza saiu frente a frente com o goleiro. O atacante escolheu o canto, mas Cássio, se tivesse cortado a unha naquele dia, não pegaria, porque nas pontas dos dedos conseguiu tirar uma defesa talvez mais difícil do que um pênalti. Depois Paulinho fez o gol de cabeça e o Timão foi para a semifinal enfrentar o Santos de Neymar, passou e depois foi campeão contra o Boca, como eu já trouxe aqui. Marquinhos, zagueiro atualmente na seleção brasileira e no Paris Saint-Germain. O Wallace, depois zagueiro do Flamengo. Ramon, de volta ao Vasco. E Douglas, que brilharia muito no Grêmio, estavam no banco de reservas na final de 2012. Ao lado deles também Romarinho e Liedson. É isso, Corinthians campeão em cima do Boca. Quartas de final da Copa Sul-Americana de 2008. Internacional e Boca Juniors. Tá aí um duelo cheio de situações interessantes para nós entendermos. O torcedor colorado se delicia com essas duas vitórias contundentes do Inter sobre o Boca. E dentro dessas situações estão alguns elementos interessantes, como a confiança de jogadores experientes. Por exemplo, o meia Alex, que foi importantíssimo na decisão, D'Alessandro, que é ídolo do River Plate, rival do Boca Juniors, e Magrão, que simplesmente comparou a partida de volta na Bombonera aos jogos, às peladas da quebrada dele, da comunidade, da favela. Ele comparou um jogo aqui, uma pelada, com o jogo no Boca Juniors lá dentro da Bombonera. É a experiência, é essa hora que o jogador precisa mostrar ao que veio. Na primeira partida, o Internacional fez 2-0, mas não era um jogo muito fácil, um jogo muito simples, tanto que os gols só saíram na segunda etapa. Alex, com um belo chute de fora da área, abriu o placar. E já quando o jogo se encaminhava ali para apenas 1-0, novamente Alex, o meia que é um craque, meteu um balaço de fora da área, aquele gol para falar assim: estamos aqui, o Inter vai se classificar. 2-0 no Beira-Rio, para ninguém botar defeito. Com 2-0 no placar, para 36 mil pessoas no Beira-Rio, dando show, é bom que se diga, o Inter foi para a Bombonera, onde o Boca é sempre favorito. Primeiro tempo, 0-0, porque o Boca é favorito, mas não era naquele jogo. O Inter muito experiente. Lembra do Magrão, que comparou o jogo na Bombonera com o jogo na quebrada dele? Ele fez 1-0 para o Inter após cruzamento de Nilmar. Mas aí Dátulo, que depois veio jogar no Colorado, sofreu um pênalti e Riquelme empatou para o Boca. 1-1. Depois disso, D'Alessandro apareceu e deixou Alex, mais uma vez Alex, na cara do goleiro para fazer 2-1 Internacional dentro da Argentina. E o Alex, amigo, ainda deu uma caneta espetacular em Figueroa. E aí temos uma ironia do destino, porque Figueroa é nome do zagueiro chileno, que foi um dos maiores ídolos da história do Internacional e um dos maiores jogadores da história do futebol, tá até na seleção de todos os tempos da FIFA. Figueroa, zagueiro do Inter, jamais tomaria uma caneta, apesar da qualidade do também ídolo Alex. Inter classificado, 2-0 no Beira-Rio, 2-1 na Bombonera, 4-1 e o torcedor do Boca chora. Fabiano Bandeira. E o que aconteceu após isso? Ué, nada mais, nada menos que o título da Sul-Americana, meus amigos. Na semifinal, o Inter pegou o Chivas Guadalajara, venceu por 2-0 no México e por 4-0 no Brasil. E na final, Internacional contra Estudiantes de La Plata. E aí vai uma dica sensacional. Se você quer ser campeão em cima do Inter, não estude só na véspera, estude antes, mas também depois. 1-0 na Argentina para o time brasileiro e 1-1 em Porto Alegre. O Inter foi campeão da Sul-Americana. Curiosidades coloradas. Em 2008, o Inter eliminou o Boca Juniors pela primeira vez na Sul-Americana. Antes havia sido eliminado 2 vezes pelo time argentino. E o Inter foi o primeiro brasileiro campeão da competição. Isso deu um peso muito maior ao torneio aqui no país. Ao se tornar campeão da Sul-Americana, o Inter foi imediatamente chamado de campeão de tudo. O time já ganhou Recopa Sul-Americana, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Mundial Interclubes, Campeonato Brasileiro,
Copa do Brasil, fora os títulos gaúchos. É muita coisa, meus amigos e minhas amigas. Bem, eu vou ficando por aqui. Hoje falamos a respeito de vitórias contundentes de dois gigantes brasileiros, Corinthians e Internacional, sobre o Boca Juniors, considerado por muitos um dos maiores, se não o maior clube da América do Sul. Deixa aí o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Um abraço!